Então vamos começar o nosso tema desta manhã. Vamos falar sobre descanso. Descanso. Vamos agradecer a Deus por mais um dia. Pai, nós louvamos o teu nome. Por mais um dia, as tuas misericórdias se renovam sobre nós. Nós te agradecemos, te louvamos e pedimos ao Senhor que fale mais uma vez ao nosso coração. Em nome de Jesus, nós nos colocamos à tua disposição neste momento para ouvirmos a tua palavra e recebermos descanso da tua parte. Amém. Amém, amigos. Então vamos lá. Vamos conversar. Eu queria convidar vocês a abrirem o salmo mais conhecido da Bíblia, que é o Salmo 23. Salmo 23. Versículo 1 em diante. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam ou protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Até aqui. Então vamos, amigos. Vamos lá. Eu vou fazer duas perguntas para vocês e vocês me respondam. A primeira pergunta: depois de uma semana intensa de trabalho, o que é que você mais gosta de fazer para descansar? Me responda isso. Depois de uma semana intensa de atividades, de trabalho, o que você gosta de fazer para descansar, para relaxar? Me responda. Vamos lá. Vamos lá. Então a Cris disse: viajar é bom. A Carol disse: observar a natureza. A Tara Ortiz: dormir. O Helder disse: fazer nada. A Alexandra disse: ficar sem fazer nada. O Márcio colocou: brincar com meus filhos. A Débora disse: dormir. Mas não posso, porque sou dona de casa. A Elis disse: ouvir louvores. A Elô disse: praticar esportes. A Cici disse: ver vídeos. A Gleice colocou: sofá e filme. A Júlia disse: meditar, leitura, né? A Maria disse: assistir série, assistir um bom filme. No domingo à tarde gosto de ficar no sofá, disse Gilberto. O Eduardo Nunes colocou: videogame. A Vera Lúcia: passear. Vou ler aqui: ficar em casa, conversar com amigos. Gosto de ficar um pouco sozinha ao dormir. Caminhar, fazer nada, disse a Fernanda. Caminhar, plantar sementes com as netas, nadar e ter um tempo de paz. Estou lendo aqui. Pescar com o meu velho, sair com as amigas, disse a Iva. A Ana disse: assistir TV com a minha filha. A Ana Lúcia está com a família. A Raquel disse: ir à praia, brincar com os meus sobrinhos. Enfim, legal. E vai caminhar no sol, dormir, ficar em casa, assistir filme, pescar, enfim, conversar com amigos, dançar, disse o Joselino. E esse vai mesmo, eu conheço ele. Isso aí, meu amigo.
Manda ver, não desiste não. A Carmen disse fazer tricô, e aí vai. Bacana, muito bacana. Me desligar do mundo virtual, né? Fazer o piquenique com a filha, refletir, disse a Sumaya, refletir no que aconteceu. Enfim, fazer crochê, passear. São várias coisas aqui. Agora, vamos para a segunda pergunta. Numa escala, e essa pergunta está fixada aqui na tela para você. Numa escala de 1 a 10, como está o seu nível de estresse? Numa escala de 1 a 10, como está o seu nível de estresse? Hein? Vamos lá. A Débora disse 4, a Ana e o Kiko disse 6, a Dani disse 5. Então, ali, na metade. Como está o seu nível de estresse? Está alto, está baixo, está médio? Vamos lá, de 1 a 10. A Fátima disse 12. Passou, né, Fátima? A Júlia 8. Uau. A Flávia 4. Né? A Lu de Moraes 0. A Lisa também bateu lá em cima. Tá estressadíssima. Ok. De 1 a 10, dá uma nota para você. Olha lá, Kate colocou 6, a Rita 6, Tarosso de Oliveira 1, a Emily Feliz disse 9, a Carmen 5, a Jo Almeida 10, a Mick colocou 5, o Daniel Martino 1, a Beth Neri colocou 2, enfim, a Kátia Souza 3, Marisa 7, e aí vai, né, gente? E aí vai. Pois é, só para ter uma noção, tem gente que está bem estressada e outros nem tanto, e outros não estão estressados. Eu estou lendo aqui, eu ouvi todas as respostas, gente. Todas. Mas vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto. A Bíblia diz lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36, diz assim: que vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, cansadas, exaustas como ovelhas que não têm pastor. Veja que interessante isso, né, gente? É interessante observarmos que, mesmo com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, da medicina, muitas pessoas continuam tristes, continuam abatidas, continuam depressivas, amarguradas, desesperadas, continuam cansadas e sem rumo na vida. Não mudou. Esse é o mesmo quadro que Jesus viu há mais de 2000 anos atrás, gente. É o mesmo quadro. As pessoas continuam assim. Veja, o texto diz isso, Mateus 9,36. Quando Jesus viu as multidões, ele teve compaixão, porque ele viu aquelas multidões cansadas, aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então esse quadro não mudou. E nós vivemos hoje um tempo de muito estresse, exaustão crônica, um cansaço, uma fadiga mental. Nós vivemos num mundo onde as pessoas vivem assim, exaustas, abatidas e aflitas. Hoje em dia, as pessoas elas correm de um lado para o outro. Elas trabalham muito e as distâncias são longas, principalmente nas grandes cidades, não é verdade? Trânsito, né? O cansaço do trânsito, né? Esse estresse que o trânsito provoca na gente. Enfim, essa é a realidade das grandes cidades. Agora, a frase que a gente mais ouve das pessoas nos dias de hoje, qual é? Estou cansado, estou cansada. É muito interessante a gente observar isso, porque eu me lembro quando nós tínhamos o culto presencial, agora não temos ainda no momento, em função dessa pandemia, mas eu lembro que quando irmãos faltavam no culto e perguntávamos: o que aconteceu? Ô irmão, não te vi lá. Você está bem? Está precisando de alguma coisa? Pastor, eu estou cansado. Estou cansada.
Essa era a frase que mais as pessoas diziam: estou cansado, estou cansada. E eu creio, sabe o quê? Que o diabo, ele também deseja trazer cansaço, para que você perca a alegria, para que você não desfrute da vida abundante que o Senhor tem preparado para você. O desejo do diabo é que nós estejamos realmente esgotados, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Mas nesta manhã, amigos, Deus deseja que aprendamos a viver no descanso do Senhor. E seguindo o bom pastor, como o texto que nós lemos do Salmo 23, seguindo o bom pastor, ele mesmo nos levará a um lugar de descanso. Então eu quero trabalhar nesta mensagem hoje em duas partes. A primeira parte, nós vamos ver o que é o descanso do Senhor. O que é? E a segunda parte da mensagem, nós vamos falar sobre como viver no descanso do Senhor. Então não perca aquilo que Deus vai falar ao seu coração. Esteja bem concentrado, bem concentrada neste momento para você ouvir aquilo que Deus vai falar ao seu coração. Eu tenho certeza que você vai terminar, quando terminar este encontro nosso, você vai estar mais leve, mais descansado. O Senhor vai trazer descanso para você, mesmo no tempo que nós estamos vivendo de lutas e tribulações. Então vamos para a primeira parte dessa mensagem. O que é o descanso do Senhor? Essa é a pergunta. O que é? Primeiro, descanso do Senhor é viver no refúgio do Senhor, debaixo da proteção dele. Então anote isso. O que é o descanso do Senhor? É viver no refúgio do Senhor, debaixo da proteção dele. E então, amigos, nós podemos viver seguros que o nosso Pai está conosco, que Ele é o nosso protetor e Ele lutará as nossas batalhas. Isso é viver no descanso do Senhor. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é nosso socorro bem presente na angústia. Todos nós aqui enfrentamos lutas, tribulações, mas todos nós também temos um refúgio e fortaleza, um socorro presente na hora da tribulação, da angústia. O Salmo 91, versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então veja, quando nós estamos debaixo da sombra do Onipotente, ou Todo-Poderoso, ninguém e nenhum demônio pode nos tocar. O nome do nosso Deus é Torre Forte. E todo aquele que se aproxima dele recebe proteção e descanso. Segundo, anote, o que é o descanso do Senhor? O descanso do Senhor é viver na liberdade de Deus. O descanso do Senhor é viver na liberdade de Deus. Paulo disse lá em Romanos 8:1: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você está vivendo debaixo da sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, não há condenação para você. E isso traz liberdade a você. E se o diabo ficar lembrando o seu passado, você pode lembrá-lo do futuro, do que irá acontecer com ele. Veja, ele perdeu a batalha, ele não tem poder, ele não tem autoridade. Cristo o venceu na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que em breve ele será esmagado debaixo dos nossos pés. Então viver no descanso do Senhor é viver sem culpa, sem acusação. Apocalipse 12, versículo 10 diz: agora é chegada a salvação. É chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador, referindo-se ao diabo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ele nos acusava, ele é derrubado. Desculpa, amigos.
O diabo é o acusador dos irmãos e ele foi expulso. Portanto, você não precisa viver debaixo dessa voz de acusação. Se a sua vida está debaixo do sangue de Cristo, ninguém poderá te acusar de coisa alguma. Então, viver em liberdade é viver livre de culpas, dos erros, dos pecados passados. A Bíblia diz no Salmo 103, versículo 12: assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Veja, o Senhor afastou de nós as nossas transgressões e por isso, eu e você, fomos feitos livres em Cristo Jesus e por isso podemos descansar. Terceiro, anote, o que é o descanso do Senhor? O descanso do Senhor é ter o cuidado de Deus. Anote o texto que eu vou citar para você agora, Isaías 40, versículo 11. Anote esse texto. Como pastor, diz o texto, como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamenta suas crias. Ele cuida. Amigos, Deus nos carrega no colo, diz o texto aqui, que ele ajunta os seus cordeiros e os carrega no colo. Olha que linda essa figura. Deus nos carrega no seu colo. E o colo do Senhor traz descanso. Isaías 43, 1 diz assim: assim diz o Senhor, aquele que te criou, aquele que te formou, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Como é bom a gente saber disso. Ele nos formou, somos dele, e ele não permitirá que ninguém nos toque, porque nós somos comprados por alto preço. Preço de sangue. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário em meu favor, em seu favor. Então nós somos hoje do Senhor. E como diz Zacarias 2,8, nós somos a menina dos olhos de Deus. Por isso nós podemos descansar. Mas a pergunta é, o que é o descanso do Senhor? 4, anote. É viver na graça de Deus. É viver na graça de Deus. Significa entender, gente, o que é a graça. O que é a graça de Deus? Gálatas 5:1, o apóstolo Paulo declarou: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amigos, Jesus entregou a sua própria vida. Ele deu a própria vida, ninguém a tirou. Foi ele mesmo disse isso. Ele entregou a vida dele, morrendo na cruz do Calvário, para que nós não precisássemos mais fazer isso. Porque era nós que deveríamos estar lá, e não ele. Então ele sofreu, lutou, para que não precisássemos mais sofrer. Então graça o que é? Graça é dando tudo a quem nada merece. Graça é o favor imerecido. O que eu e você merecíamos era a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Todos nós pecamos, diz as Escrituras. Então o que eu e você merecíamos? Se o salário do pecado é a morte, e todos nós somos pecadores, nós merecemos o quê? A morte. Mas o Senhor morreu em meu favor, em seu favor, para que pudéssemos receber vida, fôssemos livres e vivêssemos debaixo da graça dele. É o favor imerecido, e quando nós entendemos a graça de Deus, nós vivemos no descanso do Senhor. Sabe, tem muita gente que não consegue viver tranquilo, não consegue descansar, viver no descanso do Senhor, porque ainda vive debaixo da lei e não da graça. E nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. E não há, veja, não há nada que podemos fazer para merecer a graça de Deus. Não há nada. Não tem sacrifício, não tem oferta, não tem maneira de se vestir,
maneira de pentear cabelo, e seja o que for na vida. Não há nada. Não há nada que nós podemos fazer para merecer a graça de Deus. Nós devemos apenas receber a graça, porque ela é de graça. Porque ela é um presente de Deus para cada um de nós. E quando nós entendemos que nós não precisamos nos esforçar para receber a graça, a nossa vida muda totalmente. E aí nós vivemos no descanso do Senhor. Gente, a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário foi uma obra perfeita. E homem algum pode tentar melhorar essa obra. Não há o que pôr ou tirar. Porque a obra do Calvário é obra perfeita. Quando Jesus disse, consumado está, nesse momento, ele selou a nossa salvação, a nossa redenção e a vida eterna com ele. Então, o que é o descanso do Senhor? O que é? É viver na graça de Deus. Mas vamos para a segunda parte da mensagem? Como é que a gente pode viver? A segunda parte é essa. Como viver no descanso do Senhor? Como? Então vamos lá. Anote aí, por favor. Permita que o bom pastor seja o Senhor da sua vida. Permita que o bom pastor seja o Senhor da sua vida. Você já entregou a sua vida ao Senhor? Se você não entregar a sua vida ao Senhor, você não vai ter descanso. Porque a gente encontra descanso nele. Você não encontra descanso no dinheiro. Você não encontra descanso nos bens que você adquiriu. Você não encontra descanso na sua formação acadêmica. Você encontra descanso no Senhor. Portanto, permita hoje que o bom pastor seja o Senhor da sua vida. No grego, ego eimi significa eu sou. Ego eimi. Todas as vezes que você encontrar na Bíblia a expressão eu sou, você vai se lembrar de ego eimi. Ego eimi. Que significa a identidade divina de Deus. Eu sou revela que Jesus é. Eu sou revela que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Agora, ego eimi o kalos. Kalos significa bom, belo, prazeroso. Ou seja, eu sou bom. Ego eimi o kalos. Eu sou bom. E poimen significa pastor. Então, ego eimi o kalos poimen. Eu sou o bom pastor. Olha que lindo isso, gente. Vou repetir aqui, porque não é sempre que a gente fala essas palavras, né? Ego eimi o kalos significa eu sou o bom pastor. Que lindo isso, lindo. Gente, pastor é um ofício de alguém que está diante de um rebanho. E Jesus disse, eu sou o bom pastor. Ele disse isso. Bom pastor é aquele que cuida com prazer das suas ovelhas, que faz o ofício dele com prazer. Deixa eu dizer para você, Jesus ama pastorear você. O bom pastor, ele ama pastorear suas ovelhas. Eu e você. Ele sente prazer em cuidar de você. Você precisa dizer todos os dias para você mesmo. Quando você se levantar e for ao banheiro, olhe no espelho e diga, eu sou amado pelo meu pastor. Ou eu sou amada pelo meu pastor. Todos os dias. Gente, como é bom saber que nós temos um Deus bom e que ama nos pastorear. No mundo, né, gente, que nós vivemos, de tanta gente que... No mundo que você vive, de tanta gente que te absorve, que te rouba, que te suga até você ficar vazio, seco. Você escuta a expressão, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Amigos, Jesus é tão lindo que nos presenteia com a vida dele, com os cuidados dele. Deus cuida de você. Deus é imutável.
Ele não muda, é sempre o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o pastor e isso não muda nunca. O meu pastor continua me pastoreando. Se ele é pastor, nós somos as ovelhas, eu e você. Ele cuida dos nossos machucados, das nossas feridas. Gente, é a bondade de Deus que é o grande motivo para não desistirmos da vida. É a bondade do Senhor. Portanto, não desista da vida. Não desista. Não se mate. Não tire a sua vida por causa dos problemas. E dos problemas que você está vivendo. Leve os seus problemas para quem vai te ajudar a superá-los. Para Jesus, o bom pastor. O seu Deus continua sendo o mesmo para você não desistir do perdão e nem do seu futuro. Se aquele relacionamento que você teve não deu certo, sofra o que tiver que sofrer, porque a gente sofre mesmo. Mas renasça outra vez. Nós temos dificuldade, gente, em entender o ofício do pastoreio. Temos dificuldade, porque inclusive é típico do Oriente. Isso acontece muito lá, não aqui no Brasil. E é por isso que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender. O Salmo 23, versículo 1, diz que o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A característica do pastor é levar repouso, levar ao repouso, conduzir ou ser guia, restaurar. É segurança e defesa. O pastor é provedor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe o que isso significa? Que não me faltará repouso, não me faltará segurança, não me faltará amor, não me faltará cuidado, não me faltará disciplina, não me faltará ajuda, não me faltará perdão, não me faltará renovação, não me faltará restauração, não me faltará provisão, nada, absolutamente nada irá me faltar. E assim será com a sua vida também. Quando Jesus se torna o Senhor da nossa vida, nós podemos ter a confiança, a segurança e a certeza da vida eterna. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E na continuação diz: pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Ah, meus irmãos, essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Tenha segurança e certeza do seu destino eterno. Não duvide. Quando nós temos segurança do nosso futuro, nós vivemos no descanso. Quer descanso? Tenha segurança do seu futuro. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor que nos dá esta esperança e este descanso. Mas vamos continuar, amigos. Vamos continuar? Segundo, vamos lá. Como viver no descanso do Senhor? Como viver? Segundo, anote. Dedique tempo com o Senhor. Dedique tempo com o Senhor. Olha, João 10, 27. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. A ovelha ouve a voz do pastor. Dentro de nós há muitas vozes. Estamos cercados de vozes. Todas as pessoas que já tentaram contra a sua própria vida, tirar a própria vida, sempre diziam que existia uma voz que dizia dentro delas para que elas se matassem. Pode perceber isso. Se você conhece alguém assim que tentou tirar a própria vida, essa pessoa vai dizer isso. Sempre existe uma voz aqui dentro dizendo: ó, tira a sua própria vida. Sempre existirá uma voz que nos fará nos perdermos em algum momento da nossa vida. Sempre. E é preciso a gente discernir, amigos. Peneirar as vozes que nós estamos ouvindo, que estamos escutando. A última palavra não pode ser das vozes que escutamos. A última palavra tem que ser do bom pastor. Tem que ser de Deus.
que tem palavra de salvação, que tem palavra de cura, que tem palavra de perdão, que tem palavra de restauração, que tem palavra de vida, que tem palavra de descanso para você. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Só existe uma voz que te culpa, e esta voz não pode ser a última voz. Você precisa escutar a última voz, a voz de Jesus, o bom pastor. Se existe uma voz que te adoece, existe uma voz que te traz saúde. Guarde isso. Se existe alguma voz que te adoece hoje, existe uma voz que te traz saúde. Quantas palavras já feriram você? Quantas? Escute a voz que pode transformar essas feridas em cura. E qual é a palavra de cura? Jesus. Jesus. Mas para nós aprendermos a ouvir a voz de Deus, nós precisamos ter intimidade com Ele. Porque esse é o aspecto importante. Esse é o aspecto importante. Dedique tempo com o Senhor. Como é que eu posso viver no descanso do Senhor? Dedicando tempo com Ele. Eu vou conhecer a voz dele se eu tiver comunhão com Ele. Só assim, queridos, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, tendo intimidade com Ele. Quanto mais você tiver intimidade com o Senhor, mais você vai reconhecer a voz do bom pastor. Quanto mais você dedicar tempo ao Senhor, mais descanso na alma você terá. E cuidado, porque o diabo também fala. Você sabe disso. O diabo fala. E por vezes a gente não consegue distinguir quem é que está falando. Por quê? Porque nós não conhecemos muitas vezes a voz do bom pastor. E não conhecemos porque não temos intimidade. Porque quanto mais íntimo você for do bom pastor, mais você vai conseguir distinguir a voz dele. Basta ele dizer para você, meu filho, e você vai saber que é ele que está falando. Quais são as vozes que você tem escutado? Você tem escutado qual voz? A de Deus? A do bom pastor? Ou a do diabo? Deus quer ter intimidade com você. Deus quer ter intimidade conosco. Desligue-se um pouco de atividades do seu dia a dia e dedique um tempo a sós com Deus. Faça isso. Será que... Eu fico pensando às vezes, né? Se a gente fizer isso, se desligar um pouquinho para ter um tempo a sós com Deus, eu fico pensando, será que Ele vai ficar surpreso com a nossa atitude? Porque faz tempo que Ele não tem esse tempo a sós com a gente para conversarmos? Tem gente que não dedica tempo com o Senhor. No tempo a sós com o Senhor, Ele se revela, Ele conta os seus segredos, amigos. Salmo 25:14 diz, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Deus sempre está querendo revelar coisas poderosas para cada um de nós e nos trazer descanso. Existe uma diferença entre ser familiarizado e ser íntimo. Por exemplo, alguém familiarizado, amigos, alguém familiarizado conosco não conhece os detalhes da nossa vida. Mas para ser íntimo, é preciso aprender a desfrutar da companhia do outro. É o dia a dia. A religião, ela traz conhecimento bíblico, mas ela não traz intimidade com Deus. Guarde isso. Religião traz conhecimento bíblico, mas não traz intimidade com Deus. A religião nos familiariza com as coisas de Deus, mas só o Espírito Santo de Deus nos torna íntimos do Pai. E a Bíblia diz que quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Ou seja, Ele quer se revelar a mim e a você e trazer descanso para cada um de nós. Terceiro, anote. Terceiro, como viver no descanso? Como viver no descanso do Senhor? Terceiro, anote. Conviva com a família de Deus. Conviva com a família de Deus. Isso é legal. Olha só. O que é que diz o Salmo 133, que a gente tanto cita e conhece? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo, guarde essa palavra, óleo. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon,
quando desce sobre os montes de Sião, e a Bíblia diz que ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Falando em óleo, é como óleo precioso, diz o salmista. Falando em óleo. Bom, gente, eu descobri que o óleo que o rei Davi usou em Israel é usado para 3 propósitos. Primeiro propósito, para repelir os insetos que poderiam incomodar e até matar as ovelhas. O segundo propósito do óleo era para evitar, isso é interessante que eu vou dizer. O segundo propósito do óleo é para evitar conflitos durante a estação do acasalamento. Ficam agressivas as ovelhas. Então o pastor unge a cabeça, né, o pescoço, para que escorregue em algum momento e não matem o outro. Interessante isso, né? O pastor unge a cabeça da ovelha, escorre aquele óleo todo, e aí então fica mais oleoso e ninguém consegue se matar. Interessante isso. E o terceiro propósito era, o óleo servia para curar os machucados, as feridas. Quando nós pegamos esses 3 pontos, nós percebemos que as ovelhas não são as únicas que precisam de cuidado. Nós também precisamos de cuidados. Nós também nos machucamos na vida. Nós temos conflitos uns com os outros. Precisamos do óleo para deslizar e não ferir. Aí desliza, o óleo escorrega. Nós precisamos disso. Porque às vezes a gente tem conflitos uns com os outros. Nós batemos cabeça uns com os outros. Uns contra os outros. Nós batemos cabeça querendo coisas que não são pra gente. Não são pro nosso bico. Vem doenças, as mortes, os lutos e os medos. Pessoa que você considerava e amava muito tornou-se seu inimigo número 1. Passamos por traições nos relacionamentos, nas amizades, no trabalho. E como ovelhas, nós ficamos machucados. E machucados, nós precisamos de cura. E precisando de cura, nós precisamos do bom pastor. Porque só ele pode trazer cura. Gente, aquilo que o pastor é capaz de fazer com as suas ovelhas, Jesus é capaz de fazer por mim e por você. Ele quer nos curar e dar descanso. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mas veja bem, oferecer descanso também é uma atividade humana. Tem a ver comigo e com você. Por isso que esse aspecto que eu falei é tão importante. Conviva com a família de Deus. Foi isso que eu falei para você, certo? Você anotou? Conviva com a família de Deus. Como é que eu posso viver no descanso do Senhor? Convivendo com a família. Porque oferecer descanso também é uma atividade humana. Tem a ver comigo, com você. Quando Jesus disse que Ele nos daria descanso, Ele estava aqui na terra quando Ele declarou. Então nós também podemos oferecer descanso às pessoas. E como é que eu posso dar descanso a alguém? Como uma pessoa pode dar descanso a outra pessoa? É importante nós estarmos juntos como família de Deus. Quando nós nos reunimos, nós temos comunhão uns com os outros e entendemos que existem muitas pessoas iguais a nós. Pessoas que nós podemos ajudar e sermos ajudados. E é isso que traz descanso, essa troca. É isso que traz descanso. Se todos nós nos dispusermos a oferecer descanso ao outro, você imagina, todos nós nos dispusermos a oferecer descanso uns aos outros, ninguém mais estará sozinho. Todos nós teremos ajuda, todos nós teremos suporte, consolo, abrigo. Nós seremos instrumentos de descanso e paz para o nosso próximo. E Deus responderá às nossas orações. É a bênção da vida. É isso que o texto lá está dizendo do Salmo 133. Aí se manifesta a bênção da vida para sempre. Por isso que nós precisamos seguir o modelo de Jesus. Nós somos chamados para levar as cargas uns dos outros. Levar as cargas dos mais cansados. E não colocar sobre eles mais exigências, mais fardos, mais cobranças. Não. Nós somos chamados para amar, para servir, para lavar os pés das pessoas, para levar cura,
e levar paz. É o evangelho da paz aos mais cansados. E quarto, anote aí. Como viver no descanso do Senhor? Quarto, e não menos importante. Como é que a gente vive no descanso do Senhor? Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Gente, amigos queridos, a desobediência traz cansaço. A desobediência traz esgotamento, traz tensão, inclusive nos relacionamentos. Por exemplo, quando os filhos desobedecem os pais, isso não traz uma tensão na família? Traz, claro que sim. Se não obedecermos a Deus, nós não vamos experimentar o descanso do Senhor. A obediência é o segredo para termos uma vida abençoada aqui nessa terra. Jesus disse lá em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 6, um texto que você conhece. Lucas 6, 46. Jesus disse assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Disse Jesus. Vocês me chamam Senhor, Senhor, vocês não fazem o que eu digo? E aí na continuação Jesus vai dizendo assim, eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, obedece. E aí ele compara quem obedece, quem pratica a palavra. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Estava construída sobre a rocha. Aí na continuação Jesus diz o seguinte, mas aquele que ouve as minhas palavras e não obedece, não pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces, sobre areia. No momento em que a torrente deu contra aquela casa caiu e a sua destruição foi completa. Aí está a diferença de quem obedece e quem desobedece. Quando você obedece, você está edificando a sua fé na rocha. Quando você desobedece, você está edificando a sua fé na areia. E o vento vem, porque o vento, o temporal, né, isso vem, faz parte da vida. São os problemas dessa vida. Mas se a tua fé estiver alicerçada na rocha, que é Jesus, essa casa não vai cair. Mas se estiver edificada sobre a areia, vai cair e grande será a sua queda. Sabe, amigos, Deus quer obediência. Deus quer obediência e não sacrifício. Muitos estão sacrificando o que Deus não pediu para sacrificar. E não estão obedecendo ao que Deus pediu para obedecer. As consequências da desobediência são terríveis. Desobedecer a Deus, isso é terrível. A desobediência é uma rebelião. E a Bíblia diz que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Quando nós desobedecemos, amigos, os resultados são catastróficos. Você sabe disso, eu também sei. E eu vou dizer para vocês que Deus não tem prazer em nos castigar, gente. Ele não tem, não é isso que está no coração de Deus. Nosso Deus é bom, Ele é amoroso, Ele é paciente, demais da conta. E é por isso que eu e você estamos vivos ainda. Mas ao mesmo tempo, Ele não pode negar-se a si mesmo. E Ele quer obediência. Não há descanso, não há vitória na nossa vida se não houver obediência a Deus. Seja qual for a área da vida, financeira, emocional, conjugal, relacional. No futuro, nós iremos colher os benefícios da obediência ou as consequências da desobediência. Agora, nós obedecemos sabendo que isso vai trazer vitória para a nossa vida. Vai trazer saúde, vai trazer descanso, vai trazer felicidade e vai trazer bênção para cada um de nós. Quando nós descobrimos, amigos, o que Deus quer de nós e obedecemos a sua voz,
recebemos descanso para a nossa alma. E eu quero encerrar com vocês, para a gente orar sobre isso. Nós vamos orar, não saia porque eu quero orar por você. Eu quero orar por você para que venha descanso sobre a sua vida. Olha só, encerro citando Mateus 11. Cadê Mateus? Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 11, 28 a 30. Jesus disse, e essa é a palavra do Senhor para a sua vida, você que está cansado: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Receba descanso nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos. Muitos que estão aqui nessa live chegaram cansados, estão esgotados, exaustos, aflitos, por situações diversas. Mas eu creio naquilo que a tua palavra diz. Se nós nos aproximarmos do Senhor, o Senhor vai nos dar descanso. E nesta manhã, nós nos aproximamos de ti, do bom pastor. O bom pastor que cuida amorosamente das suas ovelhas. E nós recebemos este afeto, este amor. O Senhor cuida de nós. O Senhor trata as nossas feridas, as machucaduras. Oh Pai, o teu óleo está sobre a nossa vida, tratando, curando. Pai, nós recebemos cura, recebemos saúde, recebemos descanso. Traga descanso àqueles que estão cansados e sobrecarregados nesta manhã, Senhor. E são muitos que vivem assim, muitos vivem debaixo de acusação, de erros que cometeram no passado. Muitos se sentem culpados. Pai, em nome de Jesus, que haja libertação e liberdade nesta manhã. Em nome de Jesus, nós estamos debaixo da graça e do favor de Deus. Oh Pai, nós cremos assim, Senhor, nós cremos assim. Tomamos posse da tua palavra que é viva. Tua palavra é eficaz. Tua palavra é poderosa. Oh Pai amado, dê descanso aos meus irmãos. Alguns estão cansados pela situação financeira que estão vivendo. Estão esgotados. Traga alívio, traga descanso e provisão. Porque o pastor é aquele que provê a necessidade do seu rebanho. Nós cremos na tua palavra e cremos que o Senhor vai prover todas as nossas necessidades. Outros estão cansados pelo casamento, pelo relacionamento familiar. Estão esgotados, já não encontram mais saída nem alternativa, não sabem o que fazer. Senhor, traga descanso, traga leveza, traga, Senhor, vitória nesta área. Traga vitória em nome do Senhor Jesus. Oh Pai, que o teu óleo precioso seja derramado sobre cada um de nós nesta manhã, para que haja vida, para que haja vitória e para que haja descanso. Em nome de Jesus, eu oro, eu te agradeço nesta manhã pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor falou conosco nesta manhã. Que os meus irmãos tenham um dia abençoadíssimo na tua presença. Que o que eles fizerem nesse dia seja próspero, abençoado e abençoador. Que as portas se abram para eles. E que a bênção do Senhor seja derramada sobre cada casa, sobre cada família aqui representada. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém. Amém, amigos. Está acabando aqui o tempo. Contem o testemunho de vocês aqui. Coloquem no history, que eu vou, com certeza, eu faço questão de compartilhar. Tá bom? Deus abençoe poderosamente vocês. Tenham um dia de vitória na presença do Senhor. Tchau, meus amigos queridos.